né, o Flamengo de novo venceu o Botafogo no tapetinho lá, no Engenhão, com praticamente todos os seus titulares. Ontem, mesmo quem entrou, só não jogou o Jorginho e o Alexandre, né, e o Léo Ortiz, mas todo mundo participando. Jogo duro, jogo difícil. O Botafogo que vai ter que ir para Potosí jogar lá pela pré-Libertadores. O Flamengo tem um jogo também pela Recopa Sul-Americana. Foi um bom jogo até. Mas o Flamengo com o time titular bem favorito. Eu acho que o goleiro do Flamengo falhou no gol aí. Como o do Botafogo também falhou no segundo gol do Pulgar. Né? Vai chegar mais uma final. Time que se representou depois. Como eu falei no começo aqui, disputando com os times sub-20, e aí botou a cavalaria para não ir pro quadrangular final, né, onde está ali Maricá, Portuguesa, que bebê, né, Maricá, Portuguesa, Sampaio Corrêa, né? Sampaio Corrêa, e Nova Iguaçu, tava ali, né? Então, tá aí, tá tranquilo. Alguns jogadores readquirindo a forma, voltando a jogar melhor. O Araújo, que não vinha jogando, né? Voltando ontem. O Prata ganhando mais ritmo. O Pedro também não jogou. Quer dizer, assim, é um time muito forte, né? O Samuel Lino, cada vez mais quebrando a bola. Ontem, de novo, a torcida, lógico, a maioria era do Botafogo. Público pequeno também. É domingo de carnaval, mas deu 10 mil, 12 mil pessoas. Mas o Flamengo, pra mim, já tá na final. O time que tava... Eu falo, cobra se mata pela cabeça. Deixa eu viva. O Flamengo ia disputar o quadrangular final. Não é que ia cair. Que no Rio não cai. Sabe quem ganhou na última competição no Rio? O Bangu. Sabe quem subiu? O Bangu. Sabe quem joga hoje pra estar na semifinal? O Bangu. No Rio tem que fazer um esforço muito grande, Flávio, pra você cair. E quando você cai, você volta no mesmo ano. O Bangu caiu, o Bangu voltou e o Bangu tá brigando hoje por uma semifinal. Então era mais para ter a gozação. Olha o Flamengo no quadrangular da morte. Mas enfim, é um time muito forte e provavelmente vai estar esperando ali entre Vasco, Bangu e Fluminense para fazer a final. Porque o Madureira não segura o Flamengo, esse Flamengo aí, em 2 jogos, não. Agora, Flávio Prado, esse Flamengo que vence o Botafogo, se classifica para enfrentar o Madureira na semifinal. E com isso, o Flamengo engatou a sua 3ª vitória consecutiva na temporada e chegou à sua melhor marca neste ano de 2026. Ao todo, são 4 partidas sem perder, tendo a última derrota na final, na decisão da Supercopa contra o Corinthians. Desde então não perdeu mais. Flávio, é um Flamengo que claramente vai rodando o elenco, vai conseguindo melhorar a forma física e com isso a qualidade técnica volta a aparecer e também somando-se a isso, além da qualidade técnica e da melhora da parte física, a parte tática vai se aperfeiçoando também, ou seja, é um encaixe que vai acontecendo com o tempo após aquele início de muitas críticas, Flávio. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, amigos. Não precisa ser muito inteligente para perceber que o futebol demanda tempo, que você precisa se ajeitar e tal. Então, todas aquelas bobagens que se falaram, tanta bobagem, perda de tempo, né? Quem vai disputar tudo esse ano? Flamengo e Palmeiras. Pronto. O resto é cascata. Flamengo vai ser campeão carioca? Provavelmente, mas se não for também não vai acontecer nada. Palmeiras ser campeão paulista? Provavelmente. Mas se não for também não vai acontecer nada. O ano mal começou, né? Então, questão de... começou mal e tal. Eu acho que o Flamengo está gastando muito gás com coisa insignificante. Não significa nada para o Flamengo ganhar essa coisa. Espero que lá na frente isso não custe caro. Começa a acontecer algumas condições, você vai explicar depois. Que eles estavam preocupados com o Sampaio Corrêa, estavam preocupados com não sei o quê. Madureira agora. Madureira. 2 jogos, né? Contra o Madureira na semifinal. Não? Pois é, eu espero... Um jogo só. Pois é, eu espero que isso não faça falta lá na frente, em termos de condição física, em termos de limite de jogador e tal, que o que vale para valer mesmo, o que vale, o real, é lá no final do ano, né? E aí, esses jogos todos vão pesar. O pessoal já vai esquecer, não vai nem lembrar com quem que ele jogou a semifinal, né? Não lembra. Mas o físico do jogador, a condição do jogador vai lembrar.
cabeça, né? Até o psicológico e tal, enfim. Para o Botafogo foi um alívio, né? Ele tem esse jogo terrível aí pela frente, já se livrou do Campeonato Carioca e agora vai cuidar da vida dele, porque não disputar a Libertadores para um time que está com toda a dificuldade financeira do Botafogo seria complicadíssimo. E os caras estão com o Botafogo aqui, né? Que fizeram gracinha quando pegaram a chave pegaram a altitude lá e tal. Então os caras devem estar esperando eles, né? Com felicidade mesmo. Já vai jogar na altitude dos caras bravos. Mas acho que o Botafogo tem condição de se classificar. Certeza não tenho, mas acho que tem. E o Botafogo precisa muito dessa grana, né? Dificuldade, dinheiro faz falta para todo mundo, mas em alguns casos mais falta, como é o caso do Botafogo hoje, que está nessa indecisão toda sobre o futuro da SAF. É isso, Fábio Piperno, Flamengo, que chega nessa marca importante na temporada, até é mais uma marca no sentido de ganhar ali confiança, de emplacar boas atuações e bons resultados, porque na prática já se esperava isso, né? O Flamengo sendo um dos favoritos, ou o mais favorito ali nessa disputa pelo campeonato estadual. E agora, os 2 jogos contra o Madureira, ida e volta, né? É uma situação assim que poderia ser evitada, né? Muito boa tarde, Piperno. Boa tarde, senhores. Eu vou concordar com o que o Flávio falou e achei até engraçado a menção que o Vamp fez ao Bangu, até por razões sentimentais. Mas, ô Flávio, por que no Rio de Janeiro, e juro, não estou perguntando na maldade, não, até porque eu não gosto, assisto muito pouco de campeonato estadual hoje em dia, né? E eu não estou bem informado sobre alguns deles. Eu conheço melhor o que está acontecendo, por exemplo, no campeonato, sei lá, qualquer um aqui da América do Sul, né? Porque eu até gravo um quadro aí, gosto, enfim. Mas então eu conheço mais desse campeonato, eu sei mais do que está acontecendo no campeonato da Bolívia e lá no Equador. Lá no campeonato da Bolívia não começou, os times já estão recontratando. Do que, por exemplo, o regulamento de campeonato estadual. Por que o Rio de Janeiro tem 2 jogos nas semifinais e só um jogo para a final? Eu não sei, mas acho que está tendo reunião lá em Portugal para discutir sobre isso. Eu fiz uma pergunta, alguém falou, acho que foi até com o Mauro César, que a gente conversando, ele falou, talvez seja para dar a chance a um pequeno se chegar de ser campeão. Aí eu falei, mas aí a chance de um pequeno também ter uma renda boa em 2 jogos de semifinal. Se você o Madureira não queira jogar em Madureira, mete o jogo no Maracanã. Pode, né? Pode. Pode acontecer outras situações. Pode. Se o Madureira quiser jogar no Maracanã, jogar no Engenhão e botar ingressos à venda para a torcida do Flamengo. O Madureira chegou uma vez contra o Fluminense. Não, pode, Flávio. Isso que eu tô falando assim. Teve agora recentemente Flamengo em Nova Iguaçu, não foi? A final. Foi, e aí, 2 anos atrás. Os 2 jogos foram no Maracanã. Não, isso pode fazer. Não, mas quer dizer, então eu queria entender a lógica disso. Quer dizer, o Flamengo pode jogar 2 vezes contra o Madureira, mas vai ter eventualmente só um Fla-Flu na final. Mas juro pra você, é difícil entender isso. Eu honestamente... O Campeonato Carioca, você para ser campeão carioca, você ganha 3 títulos no Campeonato Carioca, né? Copa... Ganhava. Que tinha Copa Rio e o título carioca. E aquela história do Tite, né? Que foi o único título que ele ganhou e que ele deu uma medalha pro cara. Ele tá louco pra tomar. Sabe o que eu acho? Tem muita data para campeonato estadual, tem que diminuir mais. Tá sobrando espaço para fazer semifinal do Flamengo e Madureira, tá sobrando data, então dá para diminuir. Eu não me confundo. Dá para diminuir. E outra coisa, agora nós vamos ter a semifinal, essa fase, que fase é? Quarta de final, né? Do Paulista é quarta. E num jogo só. Pode ser engraçado, porque às vezes um grande não consegue fazer um gol no pequeno, fica aquela sacanagem. Por exemplo, o Santos vai enfrentar o Novo Horizonte lá em Novo Horizonte. É difícil. O time é favorito. Lá em Novo Horizonte. Só que o Neymar vai jogar no... Não, eu tô pensando, o jogo que eu tô pensando mesmo, que eu acho que é loucura, mas enfim, o Capivariano segura o jogo com o Palmeiras, 0x0 vai pros pênaltis. Pô, vai ser engraçado pra caramba, todo mundo secando e tal, todo mundo que eu digo é quem não tá no Palmeiras. Então esse tipo tem uma certa graça. Agora, 2 jogos, Palmeiras e Capivariano não tem graça nenhuma. A zebra tem mais chance de acontecer em jogo único do que em 2 jogos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá sobrando data. Vamos fazer, por que não faz a final também do Paulista em um jogo só? Por que deram essa data? Mas não tem sentido isso. Faz uma data só. E aliás, curta, 11 a federação negociou e conseguiu a 10ª. Pois não sei por quê, não precisava. Não. Porque vai ser divertido esse negócio aí de eventualmente ter uma zebrinha dessa e tal. É engraçado. Porque 2 jogos, não sei. O Paulista semifinal é 1 ou 2? 1 só também, né?
Um só. Também então, só a final que é 2. Eu estou chamando a atenção para isso porque o Flamengo já vai ter um asterisco na tabela do Brasileiro. Vai ter que adiar o jogo contra o Mirassol. Porque ele vai ter que jogar contra o Lanús também. Então ele vai ter 2 semifinais de Campeonato Carioca, eventualmente uma final, os 2 jogos contra o Lanús e não vai conseguir jogar pelo Campeonato Brasileiro. Então, o ano passado, eu gastei meses falando sobre isso. O Palmeiras jogou com o time reserva 3 vezes e um desses jogos foi porque pediu a transferência de um jogo contra o Santos que seria disputado logo no retorno do Mundial. Esse jogo fez muita falta no final do ano, porque esse jogo foi remarcado no final do campeonato. Esse jogo foi remarcado para uma data FIFA, na qual o Palmeiras tinha 7, 8 convocados. Isso pode acontecer com o Flamengo, tem que jogar com o Mirassol numa data FIFA, quando o Flamengo provavelmente vai ser obrigado a escalar o time reserva, porque ele tem quase todo mundo convocado para seleções aqui da nossa vizinhança. Então, esses regulamentos esdrúxulos de campeonatos estaduais, eles não só atrapalham, como eles geram um impacto a posteriori, lá para o futuro. É isso que eu falo, o problema é esse. É aquela contusão que o cara sente às vésperas de uma semifinal de Libertadores, você fala, o que aconteceu? Aconteceu com o estadual, que ele não se preparou, que ele não teve uma pré-temporada bem feita, não estava com condicionamento físico. É isso que acontece. Não é agora. Não é agora. Ninguém se machuca assim, você vai tipo, lesão muscular, ela vai acontecendo aos poucos. É muito difícil estourar de uma vez. O cara vai desgastando, desgasta onde? Nisso. Isso. É isso aí. Então, cara, a pessoa que é engraçado, entre aspas, o Flamengo está jogando com Madureira, um jogo importantíssimo. Machuca um cara importante. Aí como é que você faz? É complicado isso, cara. Claro, o Vampeta fala, você pode se machucar até em treino. Tá, mas treino você tem que jogar, essas coisas não precisa. O Flamengo devia estar jogando com o pessoal da Copinha, era muito melhor. Ou então, remarca o jogo contra o Mirassol para uma data FIFA. Aí joga sem 8. Aí perde pro Mirassol, que é um time bom. Perde 3 pontos. Perde 3 pontos. Então, aí perde o campeonato por 3 pontos. Isso. Aí lá no fim vai aquela, puxa vida, como aquele jogo fez falta. Pois é. Então, esse negócio atrapalha muito. Agora, se fosse o Flamengo, em um dos jogos lá contra o Madureira, eu colocaria o mistão e jogaria contra o Mirassol 24 horas antes ou depois. Ué, faz um jogo com o time principal, jogo com o time reserva. Dependendo do primeiro jogo, talvez aconteça isso mesmo, né? Faz 3-4-0 no primeiro jogo e aí ele pode, de repente, colocar um time reserva. Espero que faça. O problema, Flávio, é que tem que programar a data agora, né? O jogo vai ser transferido. E tem um detalhe, né? Se o Flamengo fosse disputar o quadrangular contra o rebaixamento, isso que você falou iria piorar, né? Exatamente. Seriam mais 2 jogos na conta. De 4, pularia para 6. Aí é sub-20 mesmo, né? Então, entendo isso, cara. Os caras sabem que não vale nada. Tanto que o Tite deu até a medalha dele lá e tal. Não muda nada, não altera nada. Se você ganhar só estadual, você não ganhou nada durante todo o ano. Todo mundo. É claro, se o campeão for, sei lá, o Novo Horizontino, vai ser uma festa na cidade. Legal, marcante. Eu diria até o Santos, o São Paulo, estão numa pendura terrível, o próprio Corinthians, que não vai brigar. Mas o Corinthians está ganhando títulos mais importantes. Então o Corinthians fica fora disso. Aí você faz uma coisa. Mas o Flamengo, o Palmeiras ganha isso, não muda nada, nada. Lá na frente vai. O Palmeiras ganha, que legal, o Palmeiras ganha o campeonato, pô, que bom. Ele perde a Libertadores, ele perde a Copa do Brasil, ele perde o Brasileiro, pô, não ganhou nada. É o que aconteceu com o Flamengo do Tite. Então não adianta, os caras sabem que não vale nada e fica com esse negócio. Se o Santos ganha, o rapaz do trio elétrico lá que o Vamp conhece aí, então vai levar o trio elétrico pra frente da casa do Ancelotti lá no Rio. Convoca o Neymar. Teve isso também, vamos falar disso mais pra frente. Agora, ainda sobre esse Flamengo, Vamp, apesar da sequência boa, um número que chama a atenção são os gols que o Flamengo tem sofrido nessa temporada. O Flamengo chegou ao 7º jogo seguido sendo vazado e já superou com folga a pior sequência da temporada passada de 2025. No ano passado, o máximo de jogos em que o Flamengo havia sido vazado de forma seguida tinha sido em 4 ocasiões. Para ter noção do tamanho da diferença de 25 para agora,
Em 2026, com os titulares, são 10 gols sofridos em 8 jogos. E em 2025, foram necessários 24 jogos para que esse feito fosse atingido. É uma marca que chama atenção negativamente. Claro, tem a questão ali de ser início de temporada, né? Os jogadores ainda não estão no ideal ali da forma física, mas é um número muito alto, Vamp. Mas isso não é só o Flamengo não, cara. A gente tá vendo aí o começo de temporada, hoje é 16 de fevereiro. Você pega aí o Campeonato Brasileiro, já teve jogos 5-3, Grêmio e Botafogo, já teve a última rodada agora 2-3-3. Sim. Né? Teve 2-3-3. Todo mundo vem tomando gol, porque o começo de temporada, né? Você vê, por exemplo, o Palmeiras ontem tomou o gol do Guarani. Não é que não posso tomar. Você pegar os times aí, quando eu falei 3-3 foi o Atlético Mineiro e Remo. Isso. 3-3. Teve outro 3-3 também, meu Deus. Chapecoense alguém, se eu não me engano. O Chapecoense e Curitiba. Então, eles ganharam 4-2. Não, então... do gols, né? Joga com muitos gols mesmo. Não, assim, o começo de temporada... segundo melhor ataque da Chapecoense. Então, você pega o começo de temporada com bastante gols, né? Isso é bom. Tá começando, então... Mas logo mais pra frente, aí, o mês de março, abril, o pessoal vai se acertando e talvez esse número de gols possa cair para algumas agremiações, né? Não para todo mundo. Então, falando de Flamengo, sabe que o Léo Ortiz sofreu lesão temporada passada, o Léo Pereira já está melhor fisicamente, o Flamengo contratou o Vitão, já está jogando, o Danilo voltando de lesões. Mas é o começo de temporada, todo mundo vem tomando gol. Se você pegar aí o Fluminense, Vasco, todo mundo na temporada, o próprio Cruzeiro. O Cruzeiro vem tomando gol também pra caramba, desde quando o Tite chegou. O Mirassol ontem conseguiu perder a primeira para time paulista, Palusa. Campeonato Nacional, ele continua invicto lá. Isso aí. 21 jogos. O ano passado ele perdeu no Paulista. O Corinthians perdeu pro Palmeiras. O Corinthians foi goleado por quem? Gol de 3 da Ponte e depois tomou 3-0 do Bragantino. Aí no jogo você... Palmeiras tomou de 4 do Novo Horizontino. Você pega aí, ó. A temporada toda assim muito estranha, porque é o começo, né? Ainda todo mundo... A parada é que o Brasil começa mesmo depois de quarta-feira de cinza. Depois do Carnaval. Salvador não. Salvador, a Bahia já é Carnaval o ano todo. Depois de quarta-feira de cinza, todo mundo tá com a cabeça boa. Mas enfim, brincando e tal, mas eu, assim, cada ano que passa, eu tô mais convicto, enfim, de algo que eu sempre falo aqui, que o pior momento do ano para se comentar futebol é esse aqui, é janeiro, esse começo aqui de fevereiro. Então, porque, veja, se o time estiver arrebentando agora, o torcedor pode começar a ficar preocupado, que vai faltar bola lá na frente. É normal começar devagar e melhorando. Hoje é 16 de fevereiro, muitos times se apresentou aí agora em janeiro. Isso. Já se apresentando jogando. Sem fazer parte. Mas por mais que nós 4 jogamos juntos. Aí, todo dia, faz o programa. Faça o programa? Faço. E aí, ó. Tem 1h e 34 minutos. Vai falando aí. Hoje em dia... Sem a pauta. Vai lá. Não, agora eu vou fazer a pergunta pro Flávio. Vai lá e depois. Mas hoje é dia 16. E depois desse qual vai ser o próximo tema? Então, os jogadores também treinam, parte tática, bola parada. Hoje não botou tudo aqui. É dia 16 de fevereiro. E tá cheio de time que já jogou 11 vezes. Isso é irracional, cara. Isso... Então, assim, aí... Você vê que no time da Série A, só o Bahia ainda não perdeu. Que quem estava invicto até entrando o Red Bull Bragantino, que perdeu pro Corinthians. Isso. É dos dois? Isso. Time da Série A, pra você ver. O que é o time da Série A? Começou o brasileiro agora. Perderam no campeonato estadual. O Mirassol, por exemplo, ele tá eliminado do campeonato estadual. Tá eliminado e perdeu sorte dele. Isso que eu ia falar. Pode ser até melhor. Começou bem o brasileiro, fez 5 pontos em 3 jogos, jogando bem. O jogo contra o Cruzeiro agora foi um jogaço. Era pra ser 3 pontos tranquilo. Pois é, o jogo foi um jogaço. O Cássio fez uma partida sensacional. Agora ele vai parar, respirar,
10 dias aí e tal. Agora vai ter uma pré-temporada de verdade. Não, ele tem Libertadores, gente. Tem Libertadores. O que raio tem a ver? Foi ótimo pro Mirassol. Só para passar aqui a lista de jogos do Flamengo com o time profissional nesse ano. Foram 8 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Então, isso só com a equipe principal, com o time profissional. Flamengo 1, Vasco 0, Fluminense 2, Flamengo 1, São Paulo 2, Flamengo 1, Flamengo 0, Corinthians 2. Então, nesse período aí, o Flamengo venceu o Vasco, perdeu para o Fluminense e perdeu para São Paulo e Corinthians. E aí depois começa a sequência sem perder. Com Flamengo Internacional também 1, Flamengo 7, Sampaio Correia 1, Vitória 1, Flamengo 2 e agora Botafogo 1, Flamengo 2. Então a sequência invicta aí com 4 jogos sem perder, sendo um empate e mais 3 vitórias consecutivas. Pô, veja, o jogador é profissional, isso é uma coisa que eu respeito ao jogador de bola. Porque se não fosse jogador de bola, a gente não ia ter programa para fazer. Então a gente só está aqui porque existe jogador de futebol. Então, veja, eu duvido que os jogadores do Flamengo, do Palmeiras, não sei quem, estejam fazendo o corpo mole para jogar o campeonato estadual. Só que tem uma coisa que é humano. Se você perguntar para o jogador do Flamengo, escuta, você está motivado para jogar contra o Madureira, como você estava motivado para jogar contra o PSG na final do Mundial? Claro, eu sou profissional, então, mas o mental do cara é diferente. Ou alguém acha ingênuo de achar que o cara que mentalmente se preparou, se condicionou para uma final de Mundial contra o PSG, ele vai ter o mesmo preparo mental para enfrentar o honrado Madureira na semifinal do campeonato? Não vai. Então o erro que ele não cometia contra o PSG, provavelmente esteja mais sujeito de cometer contra o Madureira. Como jogador, por exemplo, o Gustavo Gomes, que já jogou um 2025 muito bom, ao contrário do 24, e começou bem a temporada. O Gustavo Gomes, ele está mais motivado, ele estava mais motivado por jogar contra o jogo da Copa do Mundo de clubes ou para enfrentar o também digno, honrado, esforçado Capivariano agora. É diferente. O Vampeta sabe disso. Não adianta. O Vamp jogou a célebre semifinal lá da Libertadores contra o Palmeiras em 2000. Aquele jogo, aquele confronto, é a mesma coisa do que pegar o Capivariano agora? É claro que não é. Mentalmente é outra coisa. E não dá para cobrar um jogador que seja diferente porque é humano.